Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre aqui juntos e convidarmos você a fazermos a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos e elevemos nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos nos aproximar da verdade que nos liberta. Que a Tua paz, que o Teu amor possa estar conosco, envolvendo o nosso Presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito, bem como todos os homens que nos dirigem, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Bom, gente, nós hoje vamos falar de um assunto muito importante que chama-se Conheça-te a ti mesmo. Vamos falar da tão famosa reforma íntima, que nós há séculos estamos lutando na tentativa de um autoaperfeiçoamento e de uma autoiluminação para a nossa conquista da nossa verdadeira liberdade, que é a nossa autolibertação, né? Bom, então nós temos assim muitos assuntos a abordarem dentro desse contexto. Por quê? Como que nós vamos nos conhecer se nós não temos os olhos voltados para nós? Isso é uma das grandes dificuldades, porque o mundo externo, devido aos excessos de estímulos, nos tiram o foco e nós acabamos voltando o olhar para o meio externo, esquecendo de olhar para o meio interno. E o que, na verdade, vai refletir em toda a nossa qualidade de vida não é o que está no meio exterior, mas é o que está dentro de nós. Então, a partir do momento que nós passamos a nos observar melhor, a nos enxergar, a olhar para dentro de nós, isso realmente começa a fazer uma grande diferença. Porque nós temos o hábito, ou a mania, ou o vício de estarmos muito mais preocupados com os outros do que conosco mesmo. Por isso que Jesus, eu considero o grande mestre das nossas vidas. Ele nos diz que muitas vezes nós enxergamos o cisco no olho do outro e não conseguimos enxergar a trave do próprio olho. Ou seja, nós temos muito mais, às vezes, defeitos do que o outro e nós não conseguimos enxergar esses defeitos. Nós apenas conseguimos enxergar o defeito nos outros. Na verdade, nós não temos condição de estarmos fazendo qualquer análise mais profunda sobre isso. Pelo menos eu me considero um completo ignorante, começando a entender esse mecanismo de transformação, de reforma, e essa luta é muito constante. E tudo que eu vou estar falando aqui é relativo e eu posso mudar de opinião na semana seguinte, porque o saber ele não é estático, ele sofre evoluções, né? E a gente vai mudando de ideias constantemente. Então, dentro do conheça-te a ti mesmo, né? A grande frase de Sócrates, que na verdade Sócrates dizia que essa frase não é dele, mas ele já indo a um templo sagrado, lá quando ele chegou estava escrito na entrada do templo essa frase, conheça-te a ti mesmo. Então ele começou, né, como sábio da época, a meditar em torno dela e ele sempre repetia essa frase. Por isso nós começamos a entender que a frase é de Sócrates, mas na verdade ela é bem antes de Sócrates, ela já estava aí. Em relação ao conhecimento de nós mesmos, a maior dificuldade que nós temos é desse autoconhecimento, de saber quem somos nós, né? Aquela velha pergunta, quem sou eu? Né? É muito profundo. Afinal de contas, por que eu tenho reações tão diferentes em circunstâncias diversas? Por que esse meu temperamento? Por que às vezes eu agrido sem querer agredir? Por que às vezes eu caio em tentação sem querer cair? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço. E todas essas perguntas que a gente começa a se fazer
em relação a nós mesmos, desculpa. E a maior dificuldade é no nosso autoconhecimento, né? Que nós precisamos entender um pouco sobre a nossa personalidade. Eu assisti uma palestra de um médico chamado Maurício Crispim, que eu considero um conhecedor profundo do Espiritismo, e ele nos fez a seguinte abordagem, que a nossa personalidade atual, na verdade, ela é um misto, ou ela é um resultado das múltiplas personalidades que tivemos em vidas anteriores, tá certo? Então, todas as personalidades de vidas anteriores vão influenciar na atual personalidade e recebemos também geneticamente os genes psíquicos do nosso pai, né, que também vão nos influenciar na nossa psique, os genes psíquicos da nossa mãe, que também irão nos influenciar, né, psiquicamente, a influência do meio onde nós nos encontramos e mais a herança psicológica que nós herdamos de vidas passadas. Então ele chama essa personalidade atual de personalidade atual. Essa personalidade, então, ela é influenciada pelo meio que nós nos encontramos, ok? Pela influência psicológica que eu herdei do meu pai, da minha mãe e o reflexo condicionado do passado. Só para a gente entender a nossa personalidade atual. Por isso que, por exemplo, se você foi um militar em alguma vida, você arquivou aquela personalidade autoritária de ditar, de dar ordem e de comando. Então, mas nessa encarnação, por exemplo, você é uma mãe meiga, carinhosa, você está trabalhando a docilidade, você está trabalhando a sua, vamos dizer assim, docilidade. E aí, de repente, numa hora que a mãe se encoleriza com alguma coisa, incorpora lá o coronel e ela dá aquela ordem forte que as pessoas assustam. Meu Deus, ela é uma pessoa tão delicada, tão feminina, agora está parecendo um coronel. Sim, porque a personalidade que o que ela aprendeu dentro do período em que ela foi um militar no passado, um comandante, está arquivado no seu arquétipo psíquico espiritual. E na hora que ela precisa, essa personalidade vem à tona, esse arquivo mental traz à tona aquela personalidade em que ela desenvolveu essa liderança e essa capacidade de comando forte. Interessante isso, né? Então, dentro de uma visão reencarnacionista, é possível ter esse raciocínio de que essas personalidades estão aí arquivadas em nosso campo psíquico, mas isso são hipóteses dentro daquilo que a gente está abordando. O que é importante dentro desse quem sou eu, né? É nós fazermos a diferença e começarmos a pensar, né, nessa necessidade desse autodescobrimento, mas para que nós consigamos fazer essa autodescoberta, nós precisamos de uma coisa muito importante que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala, que nós precisamos da vontade. O gabinete da vontade é um dos mais importantes. Se você não tiver vontade de se conhecer, aí fica difícil. Se você não tem vontade e humildade suficiente para reconhecer os próprios erros, e achar que você não tem erro, que o problema está no mundo externo, aí fica difícil da gente acompanhar qualquer tipo de mudança no nosso comportamento mental. Então, a nossa proposta começa com esse desejo sincero que nós temos que ter e reconhecer a necessidade de mudança, que nós não estamos felizes com o que nós somos. Agora, se você já está feliz com o que você é, se você sente que não tem que mudar nada, quem tem que mudar é os outros, então esquece esse assunto, talvez nem vale a pena você continuar assistindo esse programa, porque você não vai absorver absolutamente nada. Agora, se você não está contente com você, se você acha que você precisa melhorar e que
você sente essa vontade, aí você pode permanecer assistindo o programa, que com certeza nós juntos vamos fazer algumas descobertas bacanas. Tá certo? Então, o primeiro ponto para nosso autodescobrimento é você querer se descobrir e estar preparado para enfrentar o seu eu verdadeiro. Porque muitas vezes nós conseguimos sabotar a nós mesmos com a nossa personalidade. Nós escondemos, nós temos a capacidade de esconder os nossos próprios defeitos, porque quando eles vêm à tona, ele nos fere e nos faz sentir menor. Então nós naturalmente os escondemos, como se pegássemos a sujeira e jogássemos debaixo do tapete para a gente não enxergar, porque isso nos incomoda muito. Então, diante desse mecanismo de defesa, de você não se enxergar, é que realmente dificulta a nossa autodescoberta. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós vamos perceber o seguinte, nós precisamos mudar. De repente você fala, Márcio, eu sinto que eu preciso mudar. O grande problema é mudar o quê? Né? Aí nós temos que começar a fazer uma autoanálise nos nossos defeitos. Quais são nossos defeitos? Quais são nossos vícios? Quais são as nossas qualidades, né? Relacionar todas elas, né? E estarmos estabelecendo a proposta de mudança, tá certo? Porque senão nós não vamos. Então, uma das coisas dentro da proposta de reforma íntima que eu aprendi há muitos anos, quando eu fiz um curso com a nossa querida Ana Rosa, lá do Paulo de Tarso, né? E estudamos lá né? Fizemos um curso junto com ela na área de reforma íntima, Ney Prieto, né? Falando da reforma e essas coisas todas. Nós fizemos uma relação de todos os nossos defeitos, tá certo? Isso aproximadamente 35 anos atrás. E eu fiquei surpreso porque quando eu fiz uma relação dos meus defeitos, não deram muitos não, sabe? Talvez assim uns 15 a 20 defeitos. Então eu cheguei e disse para minha mãe, eu queria ler os meus defeitos e ver se a senhora acha que eu tenho mais alguns, para a senhora me dizer. Aí eu li os 20 para ela, ela falou, isso não é nada, tem muita coisa que você esqueceu de dizer. E começou a me dizer, olha, eu assustei com a minha mãe, porque eu não pensava que ela tinha esse conhecimento de mim tão profundo. E ela citou mais 20 defeitos, 25 para ser sincero. Dos 25 eu descartei 5 que eu achei que é coisa da cabeça dela, mas os 20 que ela disse eu sabia que eu tinha. Então eu admiti, já foram para 40. Aí eu fui perguntar para minha irmã, aumentou mais 20. Fui perguntar para meu irmão, mais 10 e assim à medida que foi. Enfim, eu cheguei em 96 defeitos graves, incluindo os vícios. Então eu fiquei a princípio desanimado, falei, meu Deus, eu não sabia que eu tinha todos esses defeitos. Incrível. Aí, dentro desse período, eu comecei a fazer um trabalho com todos eles, tá certo? Então, o que eu fazia? Anualmente, eu fazia uma leitura de todos, semestralmente, bimestralmente, mensalmente, semanalmente, de alguns. Então, eu fui selecionando os defeitos que eu gostaria de extirpar. E os anos foram passando e hoje, 35 anos após, eu digo a vocês que eu consegui extirpar 40 defeitos e ainda estou com 56 defeitos e vícios graves. Aí você fala, Márcio, mas esse negócio é muito lento. Sim, a reforma íntima não é algo que você faz da noite para o dia, porque essa, entre aspas, autopurificação, autolimpeza, autotransformação, ela é lenta e muito gradativa. Às vezes leva séculos, milênios para nós conseguirmos a reforma. Então eu acredito que o resultado está sendo espetacular. Mas, por exemplo, defeito que eu achava que eu já tinha extirpado, de repente eu chego numa roda de amigos e estão falando mal do presidente, quando assusta está eu lá, ou falando mal, ou defendendo, ou brigando, falando sobre assuntos que não me diz respeito. Então eu percebo que a maledicência, que é um defeito que eu achei que eu já tinha eliminado, eu não consegui eliminar ele 100%, mas 80%. Então, em 20% eu ainda me pego falando mal de alguém ou de alguma coisa. Então, significa que eu não extingui os 40 defeitos totalmente, mas consegui
eliminá-los em torno de 80%. E defeitos que eu achei que eu tinha superado, de repente ele brota como se fosse uma verdadeira praga dentro de um canteiro, dentro de um jardim. Uma verdadeira erva daninha que nasce dentro de mim, eu fico arrasado. Eu digo, meu Deus, eu pensei que eu já tinha superado isso e de repente brota ali aquele desejo, aquela coisa horrorosa. Então isso me deixa muito triste, mas por outro lado, eu preciso me encarar, como diz o outro. Eu preciso me enxergar, porque senão eu vou ter uma ideia falsa de mim mesmo. Então eu preciso, muitas vezes, dessa decepção para que eu possa crescer, tá certo? Então, o processo de reforma íntima, ele é assim. Uma vez conversando com um amigo que é alcoólatra, diz, Márcio, eu sou muito triste porque eu não consigo me libertar do álcool. Eu me sinto às vezes inferior em relação às outras pessoas. Eu olho, eu tenho um complexo de inferioridade dentro de mim, porque parece que todo mundo presta, menos eu. E eu não sei, sabe, é muito difícil lidar com o vício do álcool. Eu disse para ele, meu anjo, como eu queria só ter o vício do alcoolismo, como eu queria ter só o vício da droga, por exemplo, como eu seria feliz só com um vício para resolver. Eu tenho 54 vícios e defeitos gravíssimos e mais 40 que ainda estão em fase de acabamento, em fase de liquidação. Quer dizer, então, você, meu amigo, não se sinta menor do que ninguém, porque todos nós na Terra somos portadores de defeitos gravíssimos, de vícios terríveis que precisamos eliminar. Então, é importante que a gente compreenda que essa reforma íntima, esse conhecimento de si mesmo, ele é lento e ele é gradativo. Agora, o que nós precisamos é de tempo para olhar para nós, porque se nós não estivermos olhando aquilo que eu falei, aí a gente não consegue. Por exemplo, quando você convive numa família, às vezes você só olha o defeito do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Meu Deus, esse povo não me compreende, essa casa é uma droga, é um inferno, Então você não está olhando para dentro de você. Você só está vendo o defeito na mamãe, no papai, nos irmãos, na namorada, no governo. Você vê defeito em tudo, menos em você mesmo. Quer dizer, aí fica difícil de você conseguir fazer essa autotransformação. Você precisa parar e olhar para dentro de você. Mas então já sei, eu vou para uma montanha, vou me isolar num convento e vou fazer a minha reforma. Vou ficar olhando para mim me enxergar, porque de que adianta eu querer consertar o mundo se o meu mundo interior está totalmente conturbado? Não, mas aí essa conduta não é a conduta correta, porque lá você não vai ser testado. Você tem que conviver com os seres humanos para que você seja estimulado, porque no estímulo é que o seu defeito brota. Por exemplo, se ninguém te agride lá no mosteiro, por exemplo, ou num convento, e você fica só ali orando, não tem ninguém para te testar, aí você nunca vai saber quem realmente é você. Agora, quando alguém xinga você, se humilha, e aí vem toda aquela tona de orgulho e a vontade de matar o cidadão, é aí que você enxerga que você é violento e que você ainda tem muito de animal dentro de você e de um homem primitivo que mata, que faz e que é terrível. Aí você se enxerga. Então o convívio com o semelhante é fundamental para que nós consigamos nos enxergar melhor. Porque quando o outro nos agride, é que nós vamos nos conhecer. Porque enquanto todo mundo trata você bem, meu amor daqui, fulano dali, todo mundo é gentil. Mas a hora que a pessoa espeta você, é que nós vamos saber quem é você. Se você é um docinho de coco ou se você é um jiló muito amargo. É aí que nós descobrimos. Então a convivência é fundamental. Fundamental que a gente tenha essa convivência, essa visão com os outros. Então não é se ilhando, não é indo para um lugar isolado que nós vamos nos conhecer. Embora nós precisamos desse tempo em que nós fiquemos sozinhos num canto, num lugar, tirar um momento do dia para a nossa meditação. Dentro da nossa meditação, nós fazemos a nossa autoanálise, a nossa autoavaliação.
para sabermos realmente quem somos, tá certo? Então, para isso, é necessário nós termos um planejamento, né, para haver essa mudança nossa. Obviamente, um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Eu já estou entrando dentro da nossa proposta de reforma íntima, que é, a partir do momento que você reconhece que você precisa mudar, aí você fala, não, então eu vou fazer um planejamento de mudança para mim, a curto, a médio e a longo prazo. Só hoje eu não vou xingar palavrão. Por exemplo, se você descobre que você fala muito palavrão, vira e mexe, você solta um palavrão. Então, isso é um mau hábito. Isso precisa mudar, porque você não vê anjo falando palavrão. A evolução não permite que você use uma linguagem brejeira, uma linguagem pobre, porque palavrão é uma linguagem muito pobre, né? Então você precisa mudar o seu hábito de xingar palavrão. Então, hoje eu não vou xingar palavrão. Então você tem a sua proposta diária, você tem a sua proposta semanal, mensal, né, e anual, e aí você faz todo um planejamento a curto, a médio e a longo prazo para a sua mudança, né? Bom, outra coisa importante é a criação de novos hábitos, né? Um dos novos hábitos é você fazer o balancete seu. O balancete, então você fez um planejamento, tá certo? E aí você levantou de manhã cedo, você pega a sua agenda, por exemplo, e coloca lá, primeira coisa, a oração, criar o hábito da oração. Então você tem que orar. Então quando você olha a sua agenda, você já sabe, orar. Segundo item, meditar. Então você já vai meditar, né? Nem que seja 5 minutinhos, mas é hora de meditar. Aí você tem, terceiro item, leitura de um livro edificante, de algo que te renova. É uma página que vai oxigenar a sua alma. Aí você segue a leitura. Aí quarto item, eu tenho que pagar a luz, senão vão cortar. Então você já sabe que hoje tem que pagar a luz. Aí quinto item, pedir desculpa para a mamãe. Ontem eu fui grosso com ela. Já anota lá, para você deixar passar, não deixar passar. E assim por diante, você faz toda o seu planejamento diário, tá certo? Para que você possa cumprir. No final do dia, você vai fazer o balancete do dia e ver quantos % do seu planejamento você cumpriu. O que você não cumpriu, você joga para o dia seguinte para você cumprir. Não tive tempo de ir lá em casa pedir desculpa para minha mãe, então hoje eu vou pedir desculpa para minha mãe, tá anotado. E assim você não deixa passar mais de 3 dias, porque aí você já começa a enrolar você mesmo. Então, essa determinação é importante, esse planejamento, tá certo? E você fazer também o balancete semanal, né, final de semana, tá certo? E o balancete mensal. Eu faço o balancete diário, semanal, mensal e anual. Final do ano eu faço o balancete. Tá certo? E tem a cada 10 anos eu fazendo um balancete para mim me enxergar. Então, quando eu vou olhando as minhas anotações de 10 anos atrás e olha de agora, eu percebo a minha evolução dentro do contexto, aquilo que eu consegui mudar e aquilo que eu não consegui mudar. Isso é muito importante para que a gente realmente consiga crescer, porque senão a gente não vai conseguir. Então, às vezes você vai ter uma sensação de que você está piorando. É a que eu tive várias vezes. Eu digo, meu Deus do céu, parece que quanto mais eu tento melhorar, pior eu fico. Que coisa absurda. Não é. É porque antes eu não enxergava e agora eu enxergo. Essa é a diferença. Então, dá uma sensação meio que de tristeza, porque a gente, sabe, não consegue. Então, nós não vamos virar santo da noite para o dia. E isso é importante a gente ter essa consciência, porque senão você começa a se decepcionar com você, né? E aí nós caminhamos para o perfeccionismo, eu quero ser perfeito. E aí você volta-se tanto para dentro de você que isso, ao invés de se transformar em um mecanismo de auxílio, ele transforma em você, sabe o quê? Numa obsessão e num alto grau de egoísmo, onde você só está preocupado com você. Em exagero, preocupar-se consigo mesmo exageradamente é egoísmo. Olha que interessante. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não cair nessa, porque às vezes a gente pode ir. Então, é importante também, dentro desse planejamento, a gente estabelecer algumas metas para nós. Na área de quantas páginas de livro você vai ler por dia, tá certo? Quantas pessoas você vai ajudar por semana, pelo menos um ato de caridade, de auxílio, né? Que a gente deve praticar durante o dia. A atividade física, tá certo? A alimentação, em relação à sexualidade, a bebida,
e assim por diante. Então você vai estabelecer todas as suas metas, todas ali para que você possa conseguir fazer essa mudança. E óbvio que muita coisa nós vamos ter que mudar em nós. Nós colocamos aqui, né, a importância da gente estudar. Eu acho assim que, na verdade, eu estou só aguardando eu ter esse momento de eu começar a fazer um curso de psicologia, porque eu estudo psicanálise há alguns anos, eu sou apaixonado pela psicanálise. Fiz um curso em São Paulo com a doutora Maria Júlia, na área de TVP, Terapia de Vivências Passadas. E constantemente estou estudando filosofia e trabalhando essa questão da reforma íntima, mas estou bem determinado e pensando de começar um curso de psicologia, porque na minha visão a psicologia é a grande mestra do processo do autodescobrimento. Nós precisamos muito de um auxiliar, muitas vezes, para nos enxergar, de um psicólogo que possa nos acompanhar dentro desse quadro, porque eu entendo que o psicólogo é o médico da alma, porque ele mexe com a essência do ser e não com a superficialidade. O médico, nós médicos mexemos com o corpo, mas estamos muito distante da alma e da mente do paciente. Por isso eu acredito que a psicologia no futuro ainda vai ser muito valorizada. Hoje ela não é valorizada e nem reconhecida como deveria. Bom, fazendo aqui, né, uma observação. Quanto maior a evolução do ser, né, dentro do processo de evolução, maior a sua capacidade de transformação, a sua força vai aumentando, a sua capacidade seletiva se torna mais intensa e você adquire maior nível de consciência. E isso significa maior poder, tá certo? Querer não é poder, saber é poder. Por isso, a necessidade de estudarmos, gente. Se nós não estudarmos, nós não vamos conseguir sair, tá certo? Dentro desse processo de autotransformação e de conhecimento de si mesmo. Então, precisamos trabalhar muito a nossa mente e ler tudo que se refere à mente, porque é na nossa mente que está tudo que somos. Essa que é a grande verdade. O nosso corpo é apenas uma veste, tá certo? Querer conhecer o nosso corpo é importante, mas ele é apenas uma roupa que você vai estar conhecendo com profundidade. A essência é que nós precisamos conhecer, que é a nossa alma, né? E uma vamos dizer assim, das partes da nossa alma é a nossa mente, que essa é um verdadeiro oceano a ser descoberto por nós mesmos, né? Colocamos aqui que nós precisamos harmonizar as paixões, as emoções, os instintos, os sentimentos, os hábitos, as ações. É muita coisa para mudar, é muito papel, né? Como diz o outro, para a gente tá vendo, porque existe aqui mecanismo. Então eu coloquei aqui a importância dessa automotivação que a gente deve ter. É você querer realmente essa mudança. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos importantes para nós, para que a gente possa trabalhar essa mudança aí. Ok, gente? Então nós colocamos aqui que a criação, só um minutinho que eu vou pegar aqui, né? A criação de novos hábitos, ela vai estimular uma série de fatores. Olha como a nossa mente é complexa, só para você ter uma ideia. Nós temos mecanismo de autossabotagem, nós sabotando a nós mesmos, autoenganação e autoilusão. Então, você cria ilusões que não são reais. Nós criamos no mecanismo de distração para que nós possamos buscar alguma fonte de prazer, nós criamos a autoilusão, iludimos conosco mesmo. Nós temos a autopiedade, a autovitimização, nos sentimos vítima, e é uma criação mental nossa. Temos autossofrimento criado, autopunição, criamos as nossas punições, autocondenação, automartírio. Dentro disso nós temos ainda autoobsessão, autodestruição,
autossugestão. Cada um desse auto é um estudo profundo que nós devemos fazer. Nós temos aí, posteriormente, autocrítica, né? Nós temos autoanálise e tudo isso vai nos auxiliar no processo de autolibertação, autoamor, autoiluminação e esse autodescobrimento. Então nós temos tudo isso para ver, todos esses autos, né? Aí nós vamos entrar dentro de um processo de auto-perdão, autoaceitação, você começa a se aceitar, autorresignação, tá certo? Vamos ter autopromoção, autoeducação, que é a educação verdadeira, onde você se educa e não é educado de fora para dentro. Você tem então esse autocontrole, essa autorresistência. É muita coisa e tudo está voltado para você mesmo. Tudo, observa só o auto, né? Então você não vai conseguir ser feliz se você não tem essa autoestima, se você não tem isso interiormente. Felicidade não é um estado exterior, é interior. Enquanto a gente não descobre isso, a gente fica caçando fora, né? O que, na verdade, está dentro. Eu li um livro maravilhoso que eu recomendo que você leia, que chama O Reino de Deus está dentro de vós, de Leon Tolstói. Leon Tolstói foi quem inspirou Mahatma Gandhi a se tornar quem realmente ele foi. Vale a pena você ler esse livro, tá certo? Eu ainda vou dar as recomendações dos livros, mas eu já cito esse que eu acho que me ajudou muito na minha reforma íntima. E lá ele fala da não violência. Como somos violentos, como ainda somos bárbaros e criticamos os outros, mas na verdade nós precisamos nos enxergar, porque nós somos muitas vezes muito mais violentos do que o violento. Essa que é a grande verdade. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Olha que interessante, né, gente? Vamos ligar para 188, você que está triste, deprimido, né? O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Um trabalho divino, espetacular, né, gente? Ok, então vamos agora às perguntas, né, sobre o nosso tema Conheça-te a ti mesmo. Vamos lá. Olá, Dr. Márcio. Tudo bem? O meu nome é Maricelma. Quero parabenizar o senhor e toda a sua equipe pelo ótimo trabalho. Sou telespectadora assídua do programa. Assisto tanto na TV como nas redes sociais. Vamos à pergunta. Dentre todas as virtudes, há alguma que se destaca para a prática do nosso melhoramento diário? Muito obrigada. Maricelma, que linda a sua pergunta, hein? Maravilhosa. Olha, de todas as virtudes, eu acho que a que mais se destaca e que eu diria que ela é a mãe de todas, que nós precisamos desenvolvê-la, porque sem ela jamais nós conseguiremos o nosso autoconhecimento, o amor. Desenvolver a capacidade de amar é fundamental, porque o amor resume todas as virtudes que existem, porque quem ama é tudo de bom. Quem ama é humilde, compreende, não agride, não fere, não machuca. Quem ama de verdade, o amor é a virtude por excelência, mãe de todas as virtudes. Então precisamos desenvolver a capacidade de amar. E como desenvolvemos essa capacidade de amar? Pedindo a Deus, Pai, nos ajude, nos ensine a amar. Que eu possa olhar
o lado bom de todas as pessoas, que eu possa enxergar a qualidade e não os defeitos dos seres, para que assim eu possa amá-los. E isso é um trabalho diário, e à medida que os anos vão passando, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de amar. Então, a virtude por excelência, superior a todas as virtudes, chama-se amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Maravilha a sua pergunta. Próxima. Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Meu nome é Patrícia. O Espiritismo fala muito na reforma íntima, na transformação íntima. Eu gostaria de saber como fazer essa iluminação interior. O que nós podemos fazer para começar essa iluminação interior? Patrícia, sua pergunta é maravilhosa, Mas, na verdade, todo o nosso conteúdo foi exatamente trabalhando esta questão. Mas eu vou citar de novo para facilitar a nossa memorização e a nossa fixação do conteúdo. Não só para vocês, mas para mim também, fortalecendo. Primeiro, o hábito da oração. Ele é muito importante, porque orar significa conectar-se com o ser sublime do universo, que é Deus. Segundo ponto importante é a meditação. E tudo isso é barato, tudo isso não custa nada. É criar o hábito da meditação, porque meditar é parar para pensar, é parar para olhar para dentro de você. A meditação ela é fundamental para que você possa se enxergar, ter o tempo de parar, de olhar para o mundo externo e olhar para o mundo interior. Eu uso muito a meditação para isso, para olhar para dentro de mim e me questionar no que eu posso melhorar, o que eu fiz ontem que eu não deveria fazer hoje. Então isso é importante. E isso nós aprendemos com Santo Agostinho. Santo Agostinho ele fazia a sua análise diária, a sua meditação diária e as suas anotações. Outra coisa é você anotar também, isso ajuda, Ajuda muito. A leitura de um livro edificante. Gente, como vamos conhecer a verdade sem estudar? O estudo, leitura, pelo menos uma página por dia. Se a gente não dá conta de ler 10, vamos ler uma pelo menos, tá certo, gente? Isso muda a nossa mentalidade de um livro, óbvio, edificante, Outra coisa, um gesto de bondade, um ato de caridade daquele dia, ajudar alguém, isso é muito importante para a nossa autoestima, porque é o alimento da alma, A caridade, ajudar o semelhante, faz parte, Estudarmos, estarmos vinculados ao estudo, eu já terminei a minha faculdade, então faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado, vamos aperfeiçoar, faz um outro curso, O estudo, ele é fundamental, porque ele dilata a nossa visão, tá certo? Quanto mais estudamos, mais dilatamos a nossa visão do todo. Então, é fundamental estudar, voltar a estudar, tá certo? Dar continuidade ao estudo. Isso é importante. Outra coisa importante é trabalharmos. Busquemos o trabalho, é a terapia da alma. O trabalho é o tônico da vida. Eu amo trabalhar e trabalhar é bom demais, tá certo? Implantarmos o culto do Evangelho no lar, termos uma religião, gente. Nós precisamos estar conectados com Deus através de uma religião. É importantíssima, tá certo? Nós estarmos vigiando o nosso pensamento, porque não é só as nossas palavras, os nossos atos, mas vigiar o que pensamos também, porque o pensamento tem cor, tem cheiro, tem densidade molecular, tem tudo, e ele é energia pura. Então, pensar é o mesmo que agir mentalmente. Então, cuidado com o que a gente pensa durante o dia. Vigiar 24 horas essa nossa mente é importantíssimo. E algumas dicas, tá certo? Daquilo que nós precisamos para a nossa reforma íntima, Patrícia. Mas é apenas um básico fundamental. Agora, isso deve ser um hábito, porque fazer reforma íntima não é algo que a gente faz de vez em quando, só quando está de férias, só no final de semana que tem tempo, tem que ser diariamente. Assim como a gente precisa tomar banho todo dia para não feder, a gente precisa fazer a reforma íntima diariamente. Assim como a gente tem que comer para não morrer todos os dias, a gente tem que alimentar a nossa alma na autotransformação, Patrícia. Ok? Belíssima pergunta, Patrícia. Vamos à próxima. Olá, Dr. Márcio. Uma pergunta.
qual o meio de conseguir burilar nossos defeitos? Já acabamos de falar. Qual o meio de burilarmos os nossos defeitos? Nós, primeiro, é enxergá-los, né? Segundo, é nós querermos, de fato, nos libertar deles. Porque existem pessoas que defendem os seus defeitos, sabia? A pessoa chega e fala, nossa, como você é orgulhoso. Eu não, orgulhoso é você, orgulhoso é sua mãe. Né? Então, quer dizer, você defende o seu orgulho, aí foi difícil, porque orgulho é uma coisa que tem que ser extirpada. A gente costuma defender, né, Akma? Então, nós precisamos, quando alguém fala você é orgulhoso, você parar e pensar, realmente eu acho que eu sou, eu vou ver se você tem razão ou não. E se você chegou à conclusão, tentar mudar isso, tá certo? Dentro de você. Porque como é difícil lidar com uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente, não é? Então, vamos fazer ao próximo e gostaria que nos fizéssemos. Se nós somos assim, eu preciso mudar, tá certo? Não que eu tenha que agradar todas as pessoas, não é nada disso, mas eu preciso me transformar. Então, esse burilamento, Akma, ele é profundo e ele precisa de um planejamento, que é o que nós falamos durante esse programa todo, né? Então, existe toda uma estrutura de busca para a nossa autotransformação. Ela é lenta, gradativa e exige de nós muita humildade, muita paciência e muito alto amor para que a gente se aceite como nós somos e façamos uma mudança suave, sem violência, porque muitas vezes nós queremos virar santo da noite para o dia e isso nos causa uma violência gigantesca. Nós não podemos nos violentarmos, nós temos que evoluir de forma suave, como a natureza. Você não vê uma árvore louca crescendo igual uma desesperada. Eu tenho que crescer para dar fruto amanhã. Não, é lenta, é suave, é pequenininha. Você passa lá e você fala, essa árvore não está crescendo, é nada. Mas ela está, milímetro a milímetro, dia a dia. Assim que deve ser a nossa evolução. Lenta, gradativa, suave e que não nos torne pessoas amargas ou pessoas arrogantes, porque tem pessoas que vão se tornando puras, mas arrogantes. Ela diz assim, eu não sou como esses mundanos que pecam, eu não sou como esses homens horrorosos que fazem violência, eu não sou, entendeu? Quer dizer, então ela se coloca num patamar de superioridade. Aí, meu amigo, esquece. Aí é melhor ficar sem saber nada e é melhor ficar cheio de defeito mesmo. Sabe o que o Evangelho nos fala? Mais vale pouca virtude com muita humildade do que muita virtude com pouca humildade. Não adianta a gente se tornar puro e arrogante e prepotente. É melhor ser burro, pobre e defeituoso do que ser inteligente, culto, santo e arrogante. E achar que os outros são os outros. E achar que sabe tudo. Então, gente, isso é muito triste. Então vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, tudo que nós falamos, nós temos aí alguns roteiros, alguns livros que nós indicamos para que você leia. Esse livro do Haroldo Dutra é maravilhoso, A Bússola e o Leme. Eu estudei esse livro, achei ele fantástico, levei uns 4 meses estudando e achei maravilhoso e queria sugerir para vocês. Para a Reforma Íntima, ele é espetacular, muito bom. Temos também o Reforma Íntima Sem Martírio, que é um livro muito bom, e que realmente vale a pena a gente dar uma estudada nele, tá certo? Esse livro mexeu muito comigo. Reforma Íntima Sem Martírio, tá certo? É óbvio que tem algumas coisas que você precisa ali fazer uma seleção, tá certo? E trabalhar conforme a sua bagagem, tá certo? Mas é um livro bacana que vale a pena ler. Temos também O Homem Integral, de Divaldo Franco, muito bacana. A série toda de Joana de Ângeles
é fenomenal, porque ela trabalha a psicologia transpessoal e é um espetáculo para o autoconhecimento, tá certo? Vale a pena a gente ler toda a série Joana de Ângeles. E temos a Agenda de Reforma Íntima, Alta de Souza, maravilhosa, né? E que a gente pode estar comprando e fazendo as anotações diárias. Temos ela em papel e temos ela também via internet para baixar e comprarmos como um aplicativo no nosso celular. Vale a pena a gente ter uma agenda de reforma íntima, tá certo? Seguindo o exemplo de Santo Agostinho. Temos o livro Mereça Ser Feliz, também, tá certo? Do Vanderlei, que é um livro maravilhoso e que nos faz pensar em uma série de coisas, tá certo? Mereça Ser Feliz. Vale a pena esse livro para trabalhar autoestima, autoamor. É um livro espetacular. Gente, olha que vídeo espetacular falando sobre a hora da morte. Há pessoas que me dizem: eu cometi um erro grave, eu não me perdoo. Que é isso? Perdoe-se sim, por que não? Você é uma criatura humana. Se o mestre nos pediu a perdoar aquele que nos ofende, por que nos não perdoarmos quando nós cometemos um deslize? Temos o dever de auto-perdoar-nos e a obrigação de não continuar no erro. Então, toda vez que eu dou uma baianada, então eu dou aquela escorregada total e desfruto, acho maravilhoso, e digo: epa, Divaldo, se desencarnar agora está acampado. Que é uma palavra muito baiana. Já imaginou lutarmos 87 anos e de repente nós pormos tudo a perder, desencarnarmos numa hora em que sejamos com ira? Certo dia Joana de Ângeles me disse: meu filho, peça a Deus para desencarnar numa hora boa. E eu perguntei: e a hora boa para desencarnar? Ela disse: sim, quando está em paz, quando está em harmonia. A hora má é quando está com ressentimento, porque leva o ressentimento. Quando está com desespero, porque desperta com ele. E então narrou-me que Francisco de Assis estava capinando o seu jardim na Porciúncula, quando Frei Leão, que era seu confessor, acercou-se e lhe perguntou-lhe: meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? Eu continuaria capinando o meu jardim. Que hora maravilhosa! Se a divindade nos dissesse: você vai desencarnar dentro de 10 anos, só tenho 10 anos, será que vai dar tempo? E a lembrança de 10 anos nos atormentaria tanto que nós morreríamos do coração 24 horas depois. Anteciparíamos. Daí as soberanas leis que raramente permitem a premonição do momento magno da libertação. Então eu me tenho perguntado: qual seria o meu momento bom de desencarnar? Depois de uma palestra, quando todo mundo for embora, quando estiver sozinho e tiver retornado a Salvador e poder dizer: dou conta da minha administração. Este vídeo é interessante e nos leva a uma reflexão. Tudo pode nos levar a uma reflexão e uma meditação para a nossa autotransformação, né? Isso mexe com a gente, isso começa a trabalhar alguns conceitos que a gente tem em relação à própria morte, que é um assunto que a gente vive fugindo e não quer encarar, tá certo? Então, tudo na vida estimula a nossa reforma íntima, a nossa autotransformação. Em tudo pode, tudo pode colaborar e deve para o quadro do nosso autodescobrimento, né? Muito bacana. A Associação Espírita Vantuílio Freitas retornou com as suas atividades, obedecendo o decreto do nosso prefeito. Então, nós estamos funcionando
né, conforme o horário que ele estabeleceu, mas todas as nossas atividades já estão sendo executadas. Ali está, né, todos os dias certinho, segunda, terça, quarta, sábado, os dias de funcionamento das nossas atividades no Vantuíri Freitas. Então, quem já participava, né, está aí o convite. Óbvio que nós estamos obedecendo todas as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde, usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento, obedecendo todas as normas, com um fluxo de 30%, menor até que 30% do que foi estipulado. Então, nós estamos fazendo tudo certinho e convidamos você para que aluno da Escola de Estudos Espírita estar conosco estudando, que nós já retornamos à nossa escola também, tá certo? De Estudos Espíritas, ok? Todas mantendo esse quadro. Gente, nós vivemos de doações, então, nesse período, nós estamos com as nossas atividades todas funcionando, temos 2 obras em execução, não paramos, em função nem de coronavírus, nem de questão financeira, mas nós vivemos de doação, nós fazíamos evento fechado e agora, como nós não estamos podendo fazer esses eventos por ser aglomeração de pessoas e etc., nós estamos precisando. Se você puder colaborar, nós agradecemos. Aí tem o nosso telefone, você liga, torne-se um sócio, né, e nos ajude a manter essas obras. Em relação sabemos que o índice de desemprego tende a aumentar muito e vamos precisar muito de ajuda para cestas básicas e para manter as famílias que a gente tem assistido, tá certo? Então nós agradecemos a sua colaboração antecipadamente. Gente, o nosso programa, para permanecer no ar, nós precisamos de patrocínios. Então, já contamos com a ajuda muito grande da TV Cidade Verde, que é a nossa grande parceira, que está nos cedendo esse espaço, mas nós precisamos de patrocínio para avançarmos com os nossos trabalhos aqui, tá certo, na televisão. Então, você que é empresário, né, e gostaria de se tornar um parceiro nosso, tá certo, patrocinando parte do nosso programa, por favor, nos telefone, ligue e se ofereça se você acha que vale a pena você participar, nos auxiliando e divulgando, né, esse trabalho aí da Boa Nova. Gente, temos aqui os recadinhos do WhatsApp, né? Queremos aqui Dona Maria Alcino, do bairro Pico do Amor, que assiste o nosso programa, né? Uma professora que amou as dicas sobre autismo, né? Nós queremos dizer, professora, agradecer você e dizer que realmente o autismo não é uma doença e que vale a pena a gente estar estudando sobre ela. Agradecemos a sua audiência. Ana, de Tangará da Serra. Ana, um abraço aí em toda a nossa Tangará, tá certo? E que assiste o nosso programa e manda abraços aqui para nós. Muito obrigado, Ana, tá? Silva Fraga, do CPA 4, tá certo? Acha os temas excelentes e estão preparando, né, os próximos, então está conosco aí. A Suziane, do bairro Moarama, também, tá certo? Ela avalia o nosso programa como ótimo e nos agradece. Nós é que agradecemos a sua audiência por você estar conosco. Cleiton, né, ele sugeriu, né, a síndrome de Down, falarmos sobre esse assunto, né, tem um irmão especial de 22 anos com síndrome de Down. Tá aí, interessante a gente estudar sobre a síndrome de Down, tá certo? O programa Autismo, né, teve 36 mensagens de WhatsApp e manda um abraço a todos. Peça para as pessoas que assistam mandar fotos quando estão assistindo o programa. Então, quem está assistindo e quiser mandar fotos para nós, tá certo? Nós vamos divulgar no programa a sua foto, se você quiser, óbvio que isso seja divulgado. O nosso próximo programa, tá certo? Vai ser Lar, a Escola da Alma. Vamos falar sobre família, sobre lar. Muito interessante. E a pergunta que eu faço, será que as famílias vão desaparecer? As pessoas não estão mais casando, todo mundo está separando? Como vai ser o futuro da humanidade? Sem pai, sem mãe, sem filhos. Será que estamos caminhando para o fim? É uma pergunta interessante.
Então vamos meditar em torno deste assunto no próximo programa. Não perca, vale a pena a sua audiência. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo Tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o Teu nome a rezar. Escondido Tu estás, escondido Tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre. Te agradeço ainda o porquê da alegria ou na dor de cada dia. Posso te encontrar quando a dor me consome, murmuro o Teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido Tu estás, escondido Tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pedir desculpa pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedirmos para juntos fazermos a fluidificação das nossas águas, transformando essa água em medicamento. Então vamos fazer a nossa prece. Deus de amor e bondade, coloque aqui o bálsamo, o remédio para as nossas dores, para as nossas enfermidades físicas, espirituais e morais. Transforme, Senhor, a nossa casa na Tua luz, no Teu amor. Abençoe todo o alimento da nossa casa, todas as águas, e em especial essa água que estamos fluidificando. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Vamos dar as mãos, pois a união nos dá forças para seguir em frente. Pensamentos são, fortalece irmão, que se empenha no trabalho persistente e fazer vibrar nosso amor cristão, decantando a paz que nos faz irmãos, no momento assim do viver que diz da alegria mais. Vínculos fraternais, vamos dar as mãos, pois a união nos dá forças para seguir em frente. Pensamentos são, fortalece irmão, que se empenha no trabalho
fazer vibrar nosso amor.